Paz e graça, pessoal, tudo bem? Com mais um vídeo pro YouTube, professor Euler Lopes. Gente, me enviaram um vídeo. Primeiro, o dito cujo que fez esse vídeo é um vídeo maldoso, né? Na verdade, a pessoa que me enviou esse vídeo estava confusa se eu tinha falado aquilo, se eu não tinha falado aquilo, e não viu o restante do vídeo, só cortaram, só viu uma parte do vídeo. Eu falei que isso é uma maracutaia, é uma forma de as testemunhas de Jeová, como estão perdendo. Eu estou destruindo a TNM, né? Estamos destruindo a TNM. Então eles ficam num ataque à minha pessoa e não ao meu argumento, mas à minha pessoa. E eles vão pegando falas minhas. E na verdade já fizeram isso em diversos vídeos, acho que vocês já viram pelo YouTube. Diversas falas minhas cortadas. Diversas falas minhas cortadas. E só para tentar denegrir a minha imagem e também colocar que eu tenho que tá contraditório, que tem falas contraditórias. No entanto, observe que eles não colocam tudo, eles só colocam só uma parte. E aqui, o descarado de fato do Adriano Cruz, que ele é ali é uma pessoa que é um dos que faz isso, não somente ele e outros também. Eu vou mostrar como a corja tem feito contra o professor Lopes. Mas não tem problema não, gente. Eu me conheço, conheço a verdade, né? Quem tiver na mentira não é problema meu. No entanto, nós esclarecemos questões, né? Mas vamos ver aqui, de fato, o que eu falo e o que o vídeo que foi cortado diz. Vou colocar aqui para que você venha ter um conhecimento mais amplo. Vamos lá, primeiro aqui, tá, gente? Primeiro aqui, rapidamente. Aqui, ó. Isso aqui é do aqui, Adriano Cruz. Ele não bota a cara por quê? Porque não sei por que ele não bota a cara, porque ele já foi excluído, desassociado, né? Mas vamos ouvir aqui, ó. Preste muita atenção. Como era um Deus, já que o Theos aí é aparentemente indefinido. Eu não sei. Aparentemente é indefinido. Porque não tem o artigo, né? Porque não tem. Agora eu não sei se existe algo que você possa colocar como Theos definido, talvez por ser colocado aí na posição enfática. Pode ser. Não. Pode. O que você acha? Agora, trazer de forma indefinida, a construção em si, você pode fazer. Na construção em si, você pode fazer. Indefinida. O verbo era um Deus. O verbo era um Deus. Isso é arrojado por várias pessoas, que a construção em si, predicativo, mais o verbo de ligação, mais o sujeito da oração, você pode trabalhar. O verbo era um Deus. A segunda pergunta. Aí termina lá, entendeu? Termina. Olha só. Euler Lopes apoia a TNM João 1. O verbo era um Deus. Diz que eu apoio. Professor e gramático Euler Lopes concorda gramaticalmente que a TNM 1, o verbo era um Deus. Viu esse recorte? Isso aqui é tendencioso, mas olha o que eu falo. Eu falo isso aqui, gente. Preste muita atenção no que eu falo. Eu vou citar quem? É o mesmo vídeo, tá? Aquele vídeo lá tá recortado. Esse aqui tá inteiro. Eu tenho ele todo. Vou citar uma das maiores autoridades em grego no Brasil, que hoje é a partir do senhor Valdir Carvalho Luzes. Mentor de uma mega gramática de 3 volumes. Ele fala que aqui, a melhor tradução seria: o verbo era divino, mas é divino no sentido verdadeiro Deus. O que Tonteon era, o verbo também é. Eles não pegam esse divino menor do que o Tonteon, porque é o que o texto está dizendo. Daniel Wallace, na sua gramática, quando vai trabalhar sobre predicativo sujeito, a melhor tradução seria: o verbo era divino. E ele corrige vários gramáticos que colocam o verbo era Deus lá. Ou era até mesmo condena a tradução do Novo Mundo, que o verbo... Olha o que eu falei. Até mesmo condena a tradução do Novo Mundo. Essa parte foi deixada de lado, né? era um Deus. Essa é a segunda pergunta. Por que não pode ser o verbo era um Deus, já que o Theos aí é aparentemente indefinido? Eu não sei. Aparentemente é indefinido.
Porque não tem o artigo, né? Porque não tem. Agora eu não sim, sei sim. se existe algo que você possa colocar como teos definido, talvez por ser colocado aí na posição enfática. Pode ser. Não. Pode. O que você acha? Agora, trazer de forma indefinida, a construção em si, você pode fazer. A construção em si, você pode fazer. Indefinida. O verbo era um Deus. O verbo era um Deus. Isso é arrojado por várias pessoas, que a construção em si, predicativo, mais o verbo de ligação, mais o sujeito da oração, você pode trabalhar. O verbo era um Deus. Isso pode ser, sim. Entendeu? Olha, até aqui eu falo, né? Até aqui é recortado, mas olha só, preste atenção no contexto, né? A essa tradução. Todavia, não é o que João de fato ia utilizar. E eu vou explicar o porquê. Porque quando nós temos aqui que o verbo era um Deus, o verbo era um Deus, aí eu não tenho mais proposições conversíveis. Eu tenho proposições de subconjunto. E olha só o que vai dar isso aqui. Que é o que a gente vai ter. Proposição de subconjunto. O que isso dá? Uma proposição de subconjunto indica que o predicativo pertence, uma das ideias, se for indefinido, proposição de subconjunto de forma indefinida, indica que o logos pertence a um grupo de deuses. Por quê? Porque ele é um Deus, um ser divino, e se é um, ele pertence a uma classe. Assim como eu vou dizer o seguinte, Paulo era um fariseu, de forma definida, então significa que ele pertence a um grupo de fariseus. E ele é um dentre aqueles grupos. Se eu disser que o verbo era um Deus, ele é um dentre os grupos que existem de deuses. Porque se ele pertence a grupo, já está sendo grupo de deuses. Entendeu? De forma totalmente separada aqui. Então, por isso que, na nossa opinião, João não poderia conceber que o Logos era um Deus que pertencia à classe de deuses. Não poderia. E um outro detalhe gramatical. Para João fazer isso de fato, poderia fazer. Mas os casos outros. Preste bastante atenção agora que eu falo sobre gramática. Agora, relações gramaticais. Isso eu vou alavancar o conhecimento, vou falar de sintaxe, tá, gente? Impedem de dizer que o verbo era um Deus. Existe alguma discussão em um texto ou em outro, uma discussão grande, que ninguém se decide. É João 4,19. Entendeu? Até mesmo a tradução do Novo Mundo traduziu: eu vejo que tu és profeta, e não traduziu, eu vejo que tu és um profeta. Hoje que traduziu, eu vejo que tu és um profeta. E algumas traduções chegaram também no mesmo bojo, na mesma ideia. Tá? Na mesma ideia. Eu vejo que tu és um profeta. Só que esse texto é altamente discutido academicamente. Tá? Academicamente. Altamente discutido. E outra coisa que exige mais ainda. Uma construção natural de um predicativo indefinido quando se coloca o predicativo após o verbo. E não antes do verbo. Após o verbo, sim. É uma construção natural. E quem fala isso não é eu, é um outro gramático chamado William de Moos. O William de Moos, uma construção natural, é após o verbo e não antes do verbo. Entendeu? Entendi. Porque senão seria um Deus era o verbo. Era isso. Exatamente. Exatamente.
Exatamente. Ali, seguindo essa lógica, o texto vai dizer que Deus, o Deus com letra maiúscula, o Deus, né, com o artigo, teria criado um mundo por meio. Aí, eu queria que, não sei se... Até aqui tudo bem, gente. Até aqui já destruo totalmente as imaginações dos deturpadores das minhas falas, viu? Ou a forma mais correta para João dizer que verbo era um Deus seria pós-verbal, né? Pós-verbal. E nem todos os pós-verbais quer dizer indefinido, nem todos. Mas se fosse colocar, colocaria pós-verbal e não anteriormente ao verbo. A construção em si, ela, a construção solta, sem levar em consideração da palavra. É o que eu me referi ali para Isaías, né? Mas testemunho de Jeová cortaram, mas e outra parte que eu falo? Eles não colocaram. Por que não colocaram? Porque ficaria feio, né? Ficaria feio. Mas o Isaías mandou o vídeo. Tá aqui o vídeo. Mostrei para vocês a maracutaia que estou fazendo. Na verdade é assim, gente. Não conseguem se garantir debatendo comigo. Não conseguem. E o que eles vão fazer? E vão fazer sempre aí nas redes sociais. Tá? Cortes na minha fala. Cortes para tentar chegar até você dizendo, olha, professor Lopes não é de confiança. Na verdade, eu sou muito de confiança. E o que eu falo tem peso. Peso acadêmico, tá bom? Peso acadêmico. Beleza? Então, testemunho de Jeová, tome vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara, tá? Faça as coisas direito. Vocês são um nojo de pessoas que estão nas redes sociais deturpando nossas obras acadêmicas, deturpam nossas falas e também estão deturpando os nossos vídeos, tá bom? Só para tentar ridicularizar o nosso povo, a nossa gente e as nossas literaturas. Mas não tem pra onde correr não, porque nosso povo é inteligente, tá bom? Enganam vocês, se enganando, que acha que isso vai tentar me parar. Não vai tentar me parar. E sábado que vem tem muito mais TNM, outras coisas também que eu vou mostrar para vocês. Não somente com a TNM, mas também há uma fala do professor Carlos Augusto Vailate. Paz e graça a todos. Até sábado, querendo Deus.